Como Israel encontrou e matou Yahya, o líder do Hamas News 2. Hoje vamos dar-lhe uma visão aprofundada de como Israel encontrou e matou Yahya, o líder do Hamas News 2. Este incidente não causou apenas agitação no meio leste. O enorme choque também se tornou o foco da atenção da comunidade internacional. A morte de Sinvar marca outra escalada do conflito entre Israel e o Hamas, revelando a complexidade e o impacto de longo alcance do confronto entre as duas partes. Em profundidade, vamos primeiro revisar os antecedentes de Yahya Sinvar. Sinvar nasceu em 1962. Ele era um comandante militar do Hamas e se tornou o líder de fato da organização desde 2017. Ele foi libertado em 201 depois de ser detido e encarcerado por Israel por 2 anos e rapidamente mudou-se para o Hamas. A ascensão dentro de Hamas como um importante tomador de decisões para o Hamas, Sinvar esteve diretamente envolvido no planejamento de vários ataques contra Israel, tornando uma grande ameaça nas mentes das autoridades israelenses desde que o Hamas lançou um ataque em Israel em 7 de outubro do ano passado. As Forças de Defesa de Israel e o Serviço de Segurança Geral de Israel começaram a rastrear Sinvar. Lançou dezenas de operações no sul da faixa de Gaza no ano passado, reduzindo gradualmente o escopo das atividades de Sinvar. As agências de inteligência acreditavam que Sinvar estava se retirando de Khan Younis, no sul de Gaza. Depois de chegar a Gaza, tornou-se difícil rastrear seu paradeiro. Sinvar passou a maior parte do tempo na clandestinidade e só contatou membros do Hamas por meio de mensageiros. Informações menos específicas, no entanto, em agosto deste ano, foram recolhidas cada vez mais informações. Há muitas provas de que Sinvar ou outros líderes importantes do Hamas podem estar escondidos no bairro de Tal Sultan, em Rafah. Corpos de 6 reféns em um grupo de túneis em Tal Sultan. Em setembro, Israel estava examinando o mesmo grupo de túneis. Uma amostra de urina foi coletada e o DNA de Sinvar foi testado. Como Sinvar estava preso em uma prisão israelense há 2 anos, Israel teve o seu. Informações biológicas. O teste de DNA foi a principal evidência de que Sinvar estava na área, mas ainda estava lá no momento. Sua localização precisa não pôde ser determinada. Às 10 horas do dia 16 de outubro, um soldado do Exército B descobriu que uma figura suspeita estava lá. Entrando e saindo de um prédio na área de Rafah Tal Sultan, no sul da faixa de Gaza, o soldado notificou o comandante do batalhão, que então ordenou que as tropas do Exército B disparassem contra o prédio por volta das 14 horas do dia 16. A unidade de treinamento da Brigada Bisra do Exército B estava realizando uma busca na área de Tel Sultan, em Rafah. Eles viram um pequeno grupo de homens armados movendo-se entre os edifícios. A patrulha usou o drone que ajudou a determinar a localização dos militantes e trocou tiros com eles. A organização, por volta das 15 horas do dia 16, um drone israelense monitorou 3 figuras saindo do prédio e tentando se mudar para outra casa. Em seguida, as forças de defesa de Israel abriram fogo novamente e feriram 2 dessas pessoas se esconderam em um prédio. E o outro estava sozinho. O exército israelense abriu fogo contra os 2 edifícios novamente. Os tanques israelenses abriram fogo contra o prédio onde Nilvar estava localizado. E enviou um drone para voar até o prédio para fazer buscas. O drone encontrou um homem com um braço ferido e o rosto coberto. Ele jogou uma vara de madeira no drone e então um tanque israelense disparou contra ele. Com medo da armadilha, o corpo foi deixado em repouso por um período de tempo até que os soldados israelenses ocupados na área olharam para o rosto da pessoa morta e descobriram que se parecia com Sinvar. O serviço extraiu DNA e impressões digitais e os comparou com as informações existentes. O falecido foi eventualmente identificado como Sinvar. Seu corpo foi enviado ao Instituto Forense Nacional de Israel em Tel Aviv para uma autópsia. Morte, de acordo com o New York Times, citando 4 autoridades israelenses não identificadas. Foi dito que a unidade que tropeçou na nova guerra era um comandante de equipe de ataque que não sabia que o líder do Hamas estava lá. A inteligência ajudou a encontrar a nova guerra, mas faltaram evidências para apoiar a morte da nova guerra. Isso chocou toda a organização do Hamas e imediatamente entrou em turbulência. Um porta-voz do Hamas disse que este incidente inspirará mais pessoas a continuar resistindo à agressão israelense. Prometeu não desistir da luta. O serviço memorial de Sinvar tornou-se uma manifestação moral para o Hamas. Foi um momento importante para os membros da organização expressarem as suas condolências e raiva contra Israel. O primeiro-ministro disse num discurso público que a morte de Sinvar foi uma grande vitória para a segurança nacional. Israel continuará a lutar resolutamente contra qualquer força que ameace a segurança nacional. Países expressaram a sua compreensão do direito de Israel à autodefesa e acreditaram que esta ação foi um ato defensivo dentro de uma faixa razoável. Critica a abordagem de Israel e acredita que este método de usar a violência para combater a violência não pode resolver fundamentalmente o problema,
mas pode intensificar o conflito. A morte de Sinvar não é apenas o fim de um indivíduo, mas também um ponto importante na história do conflito no Médio Oriente. Esta história revela a relação entre Israel e Rama. A complexa relação entre o Sri Lanka e o Sri Lanka também reflete as escolhas e as dores enfrentados pelas pessoas nesta terra com a ascensão de novos líderes e a eclosão de novos conflitos. A história do Médio Oriente continuará.